Amém, meus irmãos. Eu quero hoje trazer uma mensagem aqui para os irmãos, baseada no Evangelho de Yohanan, que está em João, no capítulo 10. No capítulo 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos e meditar nessa palavra. Diz assim: em verdade, eu vos digo, quem não entrar pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as suas ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Yehoshua lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Então ele lhes disse novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por enquanto até aqui, meus irmãos, eu queria meditar aqui nessa palavra aqui que nós lemos até o versículo 10, do capítulo 10, do verso 1 até o 10, alguns detalhes importantes. Interessante o Senhor Yehoshua enfatizar aqui que ele está dizendo uma verdade, não é ficção. Ele disse é verdade, e ele enfatizou, em verdade, ele disse duas vezes, ele reafirmou, quer dizer, ele enfatizou essa afirmação, que o que ele está afirmando aqui é verdade. Que todo aquele que não entra pela porta, mas tenta passar por qualquer outra passagem, pular a janela, pular o muro ou qualquer outro jeito, é ladrão e assaltante. Então só há uma forma de entrar no redil das ovelhas, é passando pela porta do batismo. Tanto que o próprio pastor das ovelhas, ele veio por essa porta. Ele veio por essa porta. Ele não veio de outra forma. Quando chegou na época determinada, ele procurou o seu mensageiro, que era João Batista, Yohanan, o batizador, se fez batizar por ele, mesmo que Yohanan estivesse relutante em batizá-lo, porque ele não precisava de batismo, porque ele não tinha pecado. Ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, eu que deveria ser batizado por ti. E no entanto o Senhor Yehoshua insistiu com ele, disse: não convém que se cumpra toda a justiça. Então ele veio entrando pela porta. Então quando ele enfatiza aqui, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre,
abre a porta e ele entra. Então a porta das ovelhas, irmãos, é o nosso coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Agora, um detalhe importante aqui, irmãos, aqui está falando de entrar no redil das ovelhas. O redil das ovelhas era o templo, o santuário, né? E quando o pastor entra, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E aqui diz que ele entrará e chamará suas ovelhas, cada uma delas pelo nome, e sairá com elas para fora. Então, o redil das ovelhas, no tempo que o Senhor Yehoshua veio, era o santuário em Israel. Ele entrou e as ovelhas que conheceram o pastor e seguiram ele, saiu com ele para fora daquele redil e encontraram pastagens. E ele refrisa isso daqui também, ele repete esta afirmação de entrar e sair. Eles não entenderam isso, o que significava entrar pela porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, né? Eles não entenderam isso. Aí ele reafirmou: disse-lhes novamente Yehoshua: em verdade vos digo, aqui agora no verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. É outro detalhe que eu queria bem frisar aqui. Nós entramos pela porta, entramos e saímos. Então isso aqui só nos dá a ideia de uma porta que na verdade não é uma porta que dá acesso a um salão, a um ambiente fechado, a um salão, a um templo de pedra. Mas aqui, irmãos, se vocês prestarem bem atenção, seguir a minha linha de raciocínio, seguir o meu raciocínio, vocês vão entender que aqui está falando de um portal. Que você entra por esse portal e tem acesso a uma outra dimensão, aonde você encontra pastagens. Entrará, vamos repetir bem direitinho: entrará e sairá, e encontrará pastagens. Então não é uma porta comum, não é uma porta que você entra e tem acesso a um ambiente fechado, mas é uma porta que você sai de um ambiente fechado para entrar em um ambiente aberto. Deu para entender? É muito profundo o que eu estou dizendo aqui. E continuando aqui o raciocínio do bom pastor, ele segue no verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo se aproximar e abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Tanto que ele disse que ele, quando chama as suas ovelhas, ele entra, se abrir a porta ele entra e chama cada uma pelo nome.
E elas identificam a voz do pastor e o seguem. E entra pela porta e sai e encontra pastagens. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ainda diz aqui, eu tenho ainda muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. Convém as agregá-las também. Então, irmãos, é essa mensagem, né, que eu queria deixar com os meus irmãos nesse dia de hoje. E que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Amém.